Tem a concorrência hoje dos mototáxis, tem a concorrência dos aplicativos, tem a concorrência de Uber, de táxis, né, que 4 pessoas podem se cotizar para saírem às 7 da manhã para ir para o trabalho, depois marcam um encontro em algum lugar para pegarem de volta para casa, enfim. Está bem mais difícil, está bem mais complicado o quadro. Então é tudo uma questão de fazer contas. Eu não tenho nenhum preconceito contra isso. Agora eu disse a eles que enquanto eles não colocarem um número determinado de ônibus aqui, nem pensem, nem pensem. O serviço é de péssima qualidade, ônibus velhos. Eu considero que sim. Eu considero que sim. Assim, não diria que duas empresas simplesmente não servem para nada. A Global e a Açaí não servem para nada. Elas são herança, né? Nenhuma dessas empresas eu pus aí. Nenhuma delas. Eu peguei herança. Enfim. Aqui tem empresas organizadas, a Expresso Coroado é organizada, a Via Verde é organizada, uma tem problemas, mas tem qualidade, tem potencial econômico, que é a Eucatur. Essas não são as complicadoras. Há lugares onde a coisa tem funcionado melhor um pouco. Agora, estão me anunciando, e eu disse, olha, não brinca comigo quanto a prazo, estão me anunciando... Em 90 dias chegam alguns ônibus, já chegaram alguns ônibus semi-novos, não eram novos, enfim, eu nem fui lançar, nem fui lá, porque não eram ônibus novos, melhora, a idade média é melhor do que nada, mas de ônibus novos, eles estão encomendando, fazendo aí o possível, eu estou só cobrando, eu digo, qualquer gesto de vocês mentindo para mim, será um gesto de rompimento comigo. Qualquer gesto que vocês façam de apoio à cidade, de cumprir com os deveres de vocês, isso aproximará vocês de mim. Prefeito, as empresas estão trazendo ônibus já usados de outras capitais para tentar usar aqui em Manaus, é isso? Trouxeram ônibus seminovos, ônibus com boa, porque nós tínhamos ônibus que já estavam na idade de aposentar. Como elas não tinham ainda como trazer os ônibus novos, trouxeram conta própria. Eu apenas não critiquei porque era melhor do que os que estavam, né? Agora, eles têm um compromisso de trazer para nós um número de 200 ônibus novos. Um compromisso com ar-condicionado, com porta esquerda, com tudo isso. Seria assim, 30, 60, 90, 120 dias. Nós temos ainda um trabalho que vai ser bom para o sistema, que é o de acoplar o alternativo ao sistema, tanto como alimentador dos ônibus grandes, como também, quem sabe, com ônibus grandes, porque eles garantem que eles têm das cooperativas, e tem bancos cooperativados que são extremamente fortes, os alternativos têm condição de fazer financiamento e trazer ônibus novos, eles também. Eu chamei os empresários tradicionais e disse, olha, não tenha dúvida, se eles trouxerem ônibus novos, eles estão dentro do sistema. E trazendo ônibus novos, grandes. Se trouxerem ônibus novos pequenos, eles entram como alimentadores do sistema, enfim. Estamos vendo várias alternativas aí. Esse é o calcanhar de Aquiles de um governo, é o calcanhar de Aquiles do meu governo. Na outra vez, a primeira vez que governei, não tinha problema de trânsito, tinha problema só de transporte. Nós deixamos a segunda melhor frota do país, atrás apenas de Curitiba. Desta vez eu vejo que é uma coisa muito dura mesmo. Tem 2 empresas falidas, estamos estudando as fórmulas jurídicas de lidar com elas, porque uma outra empresa não compra porque tem um passivo trabalhista que já engasga a nova empresa logo de cara, um passivo trabalhista grande. Então, o que nós estamos fazendo é caçando linhas e transferindo linhas para aquelas que estão com maior capacidade de operação. E quem sabe, uma fórmula que eu estou estudando, é uma que foi usada no governo que me sucedeu, que foi do doutor Amazonino Mendes. Foi usada ele caçou as linhas das empresas. E aí as empresas negociaram os ônibus e garagens e maquinaria com terceiros. Foi a solução que ele viu. Eu estou olhando, quem sabe seja uma boa coisa. Porque essas duas são responsáveis por grande parte dos problemas que nós enfrentamos. Fora o fato de que Manaus passou uns 12 anos antes do meu governo sem fazer obras viárias, sem abrir novas ruas, sem fazer isso que nós estamos fazendo agora, sem fazer uma mega obra desse porte, enfim, e os ônibus, os caminhões
e os carros circulando, os carros sendo emplacados a uma velocidade de centenas por mês, né? Uma média diária muito grande, e quando a crise amainou, voltaram a vender carro, isso é bom porque dá emprego, e para o trânsito é muito ruim. Mas tudo bem, vamos lidar com essa verdade. É melhor que dê emprego, enfim. Mas, sim. Essa ideia de fazer com que os alternativos sejam alimentadores também é uma ideia interessante para melhorar, inclusive, a infraestrutura do bairro, porque está provado que a circulação de ônibus, veículos pesados, é o que destrói a malha viária na maior parte. Pois é, por isso a nossa preocupação inicial com reforçar essas vias fundamentadas, essas vias por onde passam por onde passa o grosso do transporte pesado, né? Para nós, tem que ser asfalto sério, não pode ser asfalto que daqui a pouco esteja liquidado, enfim, né? Mas Manaus é uma cidade que, eu vejo assim, Rio de Janeiro tem todos os modais, e é uma cidade que tem trânsito engarrafado. São Paulo tem todos os modais, uma cidade que tem trânsito engarrafado. Todas as grandes metrópoles têm trânsito engarrafado. Agora aqui nós vivemos a situação crítica de duas empresas falidas que não têm o que dar e que deveriam não fazer parte do sistema. Substituídas por duas empresas saudáveis, melhoraria em muito a operação. Agora tem que ver a nossa parte. Qual é a nossa parte também? A nossa parte é vermos superposição de linhas, nós acabamos com isso. Nós vemos uma forma de nós fazemos algumas ligações, núcleo da Cidade Nova, por exemplo, liga o núcleo tal com o núcleo qual, para facilitar, tornar mais rápida a passagem dos ônibus. Esse complexo aqui, o complexo do Manoa, a gente vê que não engaja, nunca mais se ouviu falar em engarrafamento lá na entrada do aeroporto com a Torquato, não se falou mais em engarrafamento, assim como não se fala mais em engarrafamento lá na bola do produtor. Eu estava pronto para fazer alguma coisa parecida com o que vai ser feito no Manoa, e aí os nossos engenheiros de trânsito disseram não é necessário. A gente resolve isso aqui com pouquíssimo dinheiro e fazendo as alças de saída, e o Manoa funciona hoje sem engarrafamento, enfim. Mas nós é uma cidade complexa, muito complexa mesmo. E eu digo que de todos os problemas que eu enfrento, o mais grave, o mais crítico, o calcanhar de Aquiles é o transporte. Perfeito. Estaria então na avaliação do senhor, a gente pode afirmar que por enquanto o senhor não cogita aumento na passagem de ônibus? Auditoria. Não, nós fizemos uma auditoria para eles. Está aqui, ó, o Fábio é presidente da agência reguladora, e cabe a ele a regulação de todos os serviços concedidos, né? Discutir sobre isso. Mas qual é o consenso que nós temos? É que fizemos uma auditoria. Nessa auditoria nós detectamos gorduras, salário de executivo de R$40 mil. Não é um sistema que está nessa dificuldade. Paga R$40 mil por um executivo é complicado. Isso aí é para a empresa, talvez nem do distrito estejam pagando isso hoje, né? E ao mesmo tempo a gente percebe certas gorduras, certas falhas, que a auditoria foi vista e revista por nós mais de uma vez. Essa auditoria, os empresários tiveram que abrir todos os dados que tinham à disposição, e nós ainda fomos buscar a opinião de outras pessoas, até mesmo de gente que entende muito do sistema e que participa do alternativo. Fomos buscar a opinião de outras pessoas, e nós concluímos que se a gente fizer uma boa engenharia de trânsito e se a gente fizer essa reengenharia, vai encurtar o tempo, vai evitar superposição, vai evitar um ônibus vazio atrás do outro, vai ser uma coisa boa. E se nós fizermos, eles trazendo ônibus novos, e nós fizermos a ampliação de vias, nós vamos ter boas respostas. Porque a tarifa, a gente sempre está acostumado com a tarifa aumentar. Dessa vez, os próprios empresários têm dúvidas, porque eles perderam muitos passageiros para os transportes outros, para os mototáxis, para os aplicativos. Perderam muito mesmo. Então eu pergunto, o aumento de tarifa ajuda eles ou prejudica eles? Mais ainda. É uma coisa para se ver, é uma decisão que vai ser tomada com muita técnica pela nossa agência reguladora, e nós estamos assim prontos para fazer o que for melhor, que for mais funcional, que for mais justo para a cidade. Muito obrigado, prefeito. Prefeito, aproveitando que Fábio Alho está por aqui, que é da agência reguladora, esse estudo ele começou quando? A verdade é a auditoria que foi feita nunca tinha sido feita antes pela municipalidade.
Efetivamente, hoje a Prefeitura tem dados reais e prontos de um estudo muito mais profundo. Antes você tinha terceirizadas como Deloitte, Fundação Getúlio Vargas, fazendo estudos sobre trânsito, sobre finanças dentro do transporte urbano da cidade de Manaus. Hoje não, a Prefeitura, pelo seu controle interno, pela agência reguladora do município, mais de 30 profissionais, entre contadores, economistas, visitaram o sistema Sinetran, todas as empresas foram visitadas. O que foi descoberto por vocês? Efetivamente, exatamente o que o prefeito falou, precisa ser otimizada a gestão do Sinetran. É muito fácil falar agora, pô, mas isso é nítido, Fábio, mas não é só isso. Você tem que ter, não só numa gestão muito mais atuante, gargalos de finanças que podem ser combatidos e podem ser resolvidos pelos empresários. Empresas que não estão sadias dentro do sistema têm que ser expelidas. A gente falou em duas, pode ser maior a quantidade? Pode, mas duas essencialmente estão dando problema e causando problema do sistema. Essencialmente, o aumento da tarifa não é a prioridade, até porque os empresários não querem o aumento da tarifa, muito menos a municipalidade, porque vai gerar um desgaste grande e vão perder mais 4.000 usuários para o sistema, para os aplicativos, para o mototáxi, e não é a ideia do prefeito, não é a ideia do poder concedente à prefeitura. É otimizar o sistema, racionar a linha e trazer ônibus novos para o sistema. A ideia do poder concedente e a vontade é trazer ônibus para o sistema e melhoria de otimização, tirando as empresas que não têm condições de prestar um bom serviço na cidade. Haveria uma data para uma decisão sobre isso ou não? Haveria uma data, uma decisão sobre isso ou não? A auditoria, nós não concluímos essencialmente o resultado final dessa auditoria, que já está em fase final, mas não tem o seu termo final, até porque existem outras partes envolvidas, estão trabalhando nesse termo final, para justamente a gente ter um resultado e ser apresentado pelo poder concedente, aos empresários, ao Ministério Público, à própria Procuradoria-Geral do município subsidiando, para poder ter preço, tarifa e condições de melhoria do sistema dentro do transporte urbano da cidade. Assim que concluído, nós vamos anunciar publicamente esse novo prazo. Fábio, se as empresas hoje anunciassem já um reajuste nessa tarifa, qual seria o posicionamento da Prefeitura? Elas não têm como anunciar, elas legalmente nem podem anunciar esse reajuste, até porque é uma decisão do poder concedente, que é a Prefeitura Municipal. Elas estariam extrapolando um poder que essencialmente não é deles. E eles também não querem isso, exatamente porque você vai fugir o usuário do sistema. Hoje, pelos dados da auditoria, nós temos 4.000 usuários fora do sistema. Estão andando de carro? Não, estão andando de mototáxi, que é um meio de locomoção, de aplicativos, enfim. A ideia é trazer o usuário com ônibus novos, confortáveis e rápidos. Essa obra viária aqui, grande porte, vai dar celeridade no transporte urbano e a atração do usuário ao sistema. Não adianta a Prefeitura dar um passo maior do que a perna, ela tem que resolver o problema essencialmente. E o problema do transporte urbano não é um problema só da capital do Amazonas, é um problema do Brasil. A qualquer momento a gente volta com outras informações. Atual, 5 anos, compartilhando a verdade.